E aí, galerinha, boa tarde. Então, vindo da aula de modelos atômicos, agora fica muito mais fácil entendermos como funciona um átomo, beleza? E a gente saber o que é melhor composição dele, né? Então, vamos começar aqui falando sobre o que a gente já sabe, que o átomo, ele, obviamente, tem uma massa através de das suas subpartículas que compõem ele. E essas subpartículas, como a gente já viu em modelos atômicos, são prótons positivos, elétrons negativos e nêutrons, que são as partículas neutras no núcleo do átomo, tá bom? Através dessa informação, a gente fez uma fórmula, tá bom? Onde a gente define que massa, a massa do átomo, é igual ao número atômico, tá bom? Representado por essa letrinha Z. O que é o número atômico? É o número de prótons, tá bom? Que é a identidade do elemento químico, beleza? Então, como foi Dalton que disse que através das massas a gente identificava os elementos químicos, tá bom? Agora a gente sabe que não é bem assim, porque as massas podem ter muitos elementos diferentes, só que de massas iguais, tá bom? Já uma coisa nunca vai acontecer, que é o mesmo elementos químicos diferentes ter números de prótons iguais, não. Sempre elementos, um elemento tem um número de prótons, o outro elemento tem um número de prótons também diferente, tá bom? Totalmente diferente. Nunca vai ser igual. Então, o número atômico é basicamente, aqui como eu já deixei aqui, a identidade do elemento químico, tá bom? E aqui o N, então a massa igual a número de prótons, número atômico, mais nêutrons, partículas neutras, seria também mais os elétrons. Os elétrons não compõem o átomo, mas por que a gente não considera os elétrons? Porque eles têm uma massa muito pequena, mas muito pequena, ao ponto da gente desprezar ela, a gente não calcula ela, tá bom? Então a gente só trabalha basicamente com massa igual a número de prótons, número atômico, mais nêutrons, porque os elétrons eles têm uma partícula muito pequena, eles têm uma massa muito pequena, então acaba sendo desprezível para a gente, beleza? Então, basicamente falando, para vocês entenderem melhor o que é o elemento químico, como eu já falei na primeira aula para vocês, é um conjunto de átomos, escrevi aqui para vocês anotarem bonitinho aí no caderno, tá bom? Conjunto de átomos que possuem as mesmas propriedades químicas, ou seja, apresentam o mesmo número atômico. Beleza, galera? Então, elemento químico é aquilo, são os mesmos átomos, tá bom? Os mesmos átomos com propriedades químicas iguais, que apresentam o mesmo, é basicamente isso, o mesmo número atômico, tá bom? Como eu já vinha falando inicialmente para vocês. Antes de falar de íons, eu quero mostrar para vocês aqui como é que a gente representa um elemento químico, beleza? Na tabela periódica vocês sempre vão encontrar dessa forma que eu botei aqui, ou em questões, seja onde for, vocês vão entender. Elemento X, beleza? Tá aqui como exemplo. Vai estar sempre aqui, ó, na sua extremidade de baixo aqui, na parte de baixo, o Z, que significa, como a gente já sabe, número de prótons, né, número atômico. Então, sempre vai vir identificando este átomo. O número de prótons dele é tanto, e aqui em cima, A, que é a massa, tá bom, desse elemento, vai vir identificando aqui. Pode ser tanto aqui, ó, número atômico aqui embaixo e massa aqui. Pode ser aqui, ó, número atômico aqui de um lado e a massa aqui do outro lado aqui. Mas também vocês em algumas tabelas periódicas vão ver que às vezes está centralizado aqui a massa e o número atômico aqui embaixo, tá bom? Então tem as diferentes formas, basta a gente sempre ficar prestando atenção. Mas em questões, né, em questões que vocês vão fazer na prova de vocês, geralmente vai vir dessas duas formas aqui, beleza? Então, eu botei até um exemplo aqui, ó, do sódio, tá bom? Sódio, tá apagado aqui. Sódio que tem número atômico 11, beleza? Ele tem, então, 11 prótons no núcleo dele e a massa dele é 23, tá bom? E aqui um exemplo, 11 aqui e o 23 do outro lado. Aqui só identificamos número atômico, número de prótons 11 e a massa 23, beleza? Então, só para a gente explicar íons aqui, para não acabar esquecendo dele, são espécies químicas dotadas de cargas elétricas, beleza? Átomos que possuem um número de elétrons diferente do número de prótons. Como que isso acontece, gente? Através de perda e ganho de elétrons, beleza? Entre os átomos.
Aqui, os cátions são positivos, sempre vai vir, vou botar um exemplo aqui para vocês não ficarem perdidos aí. Aqui, sódio mais, tá bom? Um exemplo ali do sódio mais significa que ele é um cátion, tá bom? Partícula positiva. E o que significa ele ter aquela partícula positiva? Significa que ele perdeu um elétron, beleza? Quando não vem identificando nenhum número, só tá o sinal de mais ali, significa que é 1, né? Então ele perdeu um elétron, tá bom? Então, na verdade, aqui como exemplo aqui, a gente sabe que o número de prótons dele é 11. Então, o número de elétrons sempre é igual ao número de prótons. Grava isso, tá? O número de prótons, vou até botar aqui, número de prótons sempre é igual ao número de elétrons. Aí, só que lembrando que é em átomos neutros. Sempre em átomos neutros, claro. Porque quando são íons, já não são mais átomos neutros, beleza? E aí é onde acontece essa questão aqui. Positivo, viu? O sinalzinho positivo são perdedores de elétrons, beleza? Ele perdeu, no caso aqui, um elétron. Onde antes tinha o sódio 11 elétrons, né? Por ser igual ao número de prótons, então ele tinha 11 elétrons. Agora ele tem menos 1, então na verdade ele vai ter aqui 11 prótons e 10 elétrons. Não vou ficar muito me aprofundando nisso, porque no final dessa aula a gente vai fazer exercício sobre isso. Ânions. Os ânions já são o oposto. Eles vão ter o sinal aqui, ó, negativo, tá bom? Olha lá, Na-. Então, se é menos, significa que ele ganhou elétron, tá bom? Então, agora, como a gente já sabe, prótons e elétrons tem que ser o mesmo número, então, o sódio tinha 11 elétrons. Se ele ganhou um elétron, ele agora tem 12 elétrons, tá bom? Então, ele tem um elétron a mais do que ele devia ter. Então, por isso essa partícula negativa. Mas por que? Aí o pessoal pode se confundir aí, tá? Ah, meu Deus, essa dificuldade que o pessoal tem. Positivo não era para ele ter ganhado? Não. Galera, vamos pensar que o elétron ele é uma partícula negativa, tá bom? Então, se eu perco um elétron, né? Se eu tenho elétrons e eu perco um elétron, eu vou ficar positivo, eu vou ficar mais positivo, porque eu perdi uma partícula negativa, tá bom? Já aqui nos ânions, eu ganhei um elétron. Se eu ganhei um elétron, eu ganhei uma partícula negativa. Eu vou ficar mais negativo, tá bom? Então, não se confundam com isso, que é bem fácil, tá? Vamos fazer só um exercício, um negocinho aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, para vocês identificarem, ver se vocês estão sabendo identificar número atômico, prótons, elétrons, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Sódio, né? Número atômico dele 11 e a massa 23. Aí eu vou pedir para vocês identificar número atômico, massa, prótons, elétrons e nêutrons. Beleza? Vamos lá. Galera, número atômico. Z significa número de prótons. Como já falei para vocês, o número de prótons é essa parte que fica aqui embaixo, né? Do átomo. Então, tá ali explicando. Então, aqui, o número atômico, o número de prótons de sódio, vai ser 11, o número atômico dele. Já estou dando a resposta da de baixo, né? A massa, galera, a massa, como a gente vê ali na representação, é o que fica em cima, tá bom? Então, o sódio, ele tem massa 23. E como eu já estava dando a resposta ali em cima, o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Ou então, o número de prótons vai ser 11, tá bom? Os elétrons, como é que a gente vai descobrir os elétrons? Foi o que eu já falei para vocês. Sempre vai ser o mesmo número. Se o sódio aqui, ele tem 11 prótons, quantos elétrons vai ter? 11, tá bom? Sempre vai ser igual, a não ser que seja um ânion. No caso aqui não é esse caso, porque aqui é um átomo neutro, tá bom? E nêutrons, como é que a gente vai descobrir nêutrons? Nêutrons a gente vai ter que botar na formulazinha que a gente está estudando. Aqui, ó, massa igual número de prótons mais nêutrons. Essa é a forma que a gente vai usar. Então, vamos lá. A gente tem aqui o número de massa, que é 23. Vamos aplicar aqui. Número de prótons, número atômico, no caso, 11.
mais nêutrons, que é o que a gente quer descobrir. Então, só passar o 11 para lá, né? Tá positivo, vira negativo. 23 menos 11 igual a N. N igual a 23 menos 11, galera. Então, 12, beleza? Número de nêutrons igual a 12, tá bom? Então, é assim que a gente vai descobrir sempre. Sempre que um estiver faltando, a gente aplica na fórmula e a gente vai saber certinho o que a gente quer saber, tá bom? Botar só mais um exemplo aqui, pra gente focar. Vamos lá. Urânio. Urânio tem massa 235, número atômico 92. Então aqui, galera, vamos lá rapidinho. Número atômico a gente sabe que é essa parte inferior. Então aqui, 92. Beleza? Massa, o que está aqui na parte superior, 235. Prótons. Prótons a gente sabe que é a mesma coisa que número atômico. Então, 92. Elétrons. Elétrons a gente sabe que um átomo neutro, como esse exemplo, tá? Não é um íon, ele vai ser o mesmo número de prótons. Então, 92. Tá bom? E aqui, nêutron, a gente vai aplicar na fórmula como a gente já vinha fazendo. Massa, a gente sabe que é 235. 235 igual ao número atômico, que vai ser 92 mais nêutrons. Passou 92 para lá, positivo vira negativo. 235 menos 92. Tá bom? Então, nêutrons igual a 235 menos 92. Aí dá 143. Beleza? Então, o número de nêutrons vai ser 143. Então, galera, é assim que a gente sempre... isso aqui foi só um exercício para fixar para vocês o que é o número atômico, a massa, a gente sempre saber as letrinhas e o que falar sobre, tá bom? Então, só para vocês saberem, se vocês somam aqui, óbvio, o número atômico, 92, o número de elétrons, não, número atômico, 92, número de nêutrons, 143, óbvio que a gente vai dar a massa desse átomo, tá bom? Então, vamos para o próximo quadro e terminar essa questão aí, tá bom? Bom, galera, então, continuando o que a gente já estava falando, vamos falar agora um pouquinho sobre isotopia, isobaria e isotonia, tá bom? O que são isso? O que são essas coisas, galera? Isótopos é o que chamamos de quando temos dois elementos químicos, tá bom? Onde eles têm o mesmo número de prótons. Só que nesse primeiro caso, que são os isótopos, se eles têm o mesmo número de prótons, como a gente já sabe, eles são o mesmo elemento, tá bom? É a identidade do átomo, tá bom? O número atômico, o número de prótons dele. Então, aqui, para vocês gravarem, sempre vai ter isso aqui, ó. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Isótopos. Terminado aqui, ó, com um Pzinho. Então, a gente grava que isótopos é o que tem o mesmo número de prótons, tá bom? Dei exemplos aqui, ó, de hidrogênio, tá bom? Aqui, ó, sempre com o mesmo número atômico, número de prótons, 1, tá bom? Mas sua massa é diferente, como a gente pode ver, tá bom? Então, são o mesmo elemento, só que com massas diferentes. Aqui também o exemplo do cloro, tá vendo? Aqui, ó, número atômico dele, o número de prótons 17, mas a massa dele diferente, tá bom? Então, isso são isótopos. Não tem o que se escandalizar. Isótopos, mesmo número de prótons, tá bom? Já em isóbaros, tá bom? Isóbaros vão ser diferentes elementos, claro, porque eles vão ter o mesmo número de massa, tá bom? Então, são aqui, ó, elementos diferentes. Aqui, ó, o carbono, nitrogênio. A mesma massa, 14, mas óbvio que eles têm um número de prótons diferentes, são elementos diferentes. O carbono aqui, ó, número atômico 6, nitrogênio, número atômico 7. Mas, como isóbaros, mesmo número de massa, 14. E aqui, como eu já estava dando bizu, ó, P, prótons. Então, isóbaros, aqui, ó, A, tá bom? A, o símbolo que a gente dá para massa, tá bom? Então, mesmo número de massa a gente chama de isóbaros.
Já isótonos, já dá para saber, isótonos, mesmo número de nêutrons, tá bom? Onde eles também são diferentes elementos, mas com o mesmo número de nêutrons. Tá aqui o exemplo do potássio e do cálcio, tá bom? Como é que a gente vai saber que eles têm o mesmo número de nêutrons? Só fazer o cálculo daquela fórmula que a gente já sabe, né? Opa, caiu. A massa igual a Z, que é o número de prótons, número atômico, mais nêutrons, tá bom? Tá aqui a fórmula pra gente não esquecer. Então aqui, ó, só aplicar pra gente saber o número de nêutrons ali, ó. Como a gente já sabe, vou fazer direto, tá bom? Massa 39 igual ao número de prótons 19 mais nêutrons. Passou prótons para lá, né? 19 estava positivo, passou para lá negativo, né? 39 menos 19, que vai dar quanto? 20, tá bom? Então a gente sabe que tem 20 nêutrons aqui o potássio. Mesma coisa com cálcio. 40 de massa, né? 20 estava lá do outro lado da fórmula, positivo passou para lá negativo. 40 menos 20 igual a 20 nêutrons, tá bom? Então aqui a gente vê que eles têm o mesmo número de nêutrons, são isótonos aqui nesse caso, o potássio e o cálcio, tá bom? Bom, não tem dificuldade, como vocês estão vendo, é uma coisa bem simples, mas tem mais uma questão dessa. Como eu vinha falando para vocês dos íons, né, são elementos dotados de carga elétrica. Aqui aí eu dei alguns exemplos, mais alguns exemplos para vocês, sódio, cálcio 2+, tá vendo? Alumínio 3+, Cl-, O2-, tá bom? Onde eles têm ou mais elétrons do que deveria ter, ou menos elétrons do que deveria ter. Então, através, sabendo desses íons, como eu já falei com vocês no outro quadro, temos os isoeletrônicos, que são o quê? Os elementos que têm o mesmo número de elétrons, tá bom? É bem importante saber disso, galera. Já vi muita questão caindo sobre isso aqui, para saber se você sabe identificar. Porque, para saber disso, você tem que saber dessa fórmula aqui. Então, já vi muita prova caindo questão sobre isso aqui, perguntando sobre quais elementos eram isoeletrônicos naquela questão. Então, aqui, só para a gente calcular, a gente revisar isso aqui para ficar na cabeça de vocês. O neônio aqui, nesse caso aqui, ele não tem carga nenhuma, é um elemento neutro. Então, como a gente já havia falado, num elemento neutro não tem nada diferente. Número atômico dele, número de prótons é 10, então o número de elétrons vai ser igual, 10. Tá bom? Então aqui, ó, 10 prótons vai ser igual, aqui, ó, a 10 elétrons. Tá bom? Não teve nada que interferisse. Já aqui, no sódio, a gente sabe aqui, ó, que o número de prótons dele é 11. Mas a gente está vendo aqui, ó, um maisinho aqui. Mais significa que ele perdeu um elétron, né? Lembra? Quando eu fico positivo é porque eu perco uma partícula negativa. Então eu perdi um elétron aqui. Então vai ser 11, né, que é o número de prótons, menos um elétron que eu perdi, né? Tá ali o positivo. Vai ficar 10 elétrons. Tá bom? Aqui, magnésio. Magnésio, número de prótons dele, 12. Tá bom? 12 prótons. Tô vendo aqui a carga dele, 2+. Galera, 2+, ele perdeu 2 elétrons, né? Novamente falando, se eu tô positivo é porque eu perdi partícula negativa, tá bom? Então aqui no caso dele ele perdeu 2 elétrons. Então tá aqui, ó, 12 prótons, né? Que seria 12 elétrons, se fosse neutro, né? Mas menos 2 aqui, ele perdeu 2 elétrons. Então ficou 10 elétrons, tá bom? Flúor. Flúor nesse caso aqui, continua. Número atômico dele, número de prótons, 9. Menos, ele aqui no caso é menos. Se é menos é porque ele ganhou, tá bom? Ele ficou negativo agora, porque ele ganhou um elétron, tá bom? Então se ele ganhou um elétron vai ser 9 mais, né? Número de prótons 9, mais 1, que é 10 elétrons, vai ficar com 10 elétrons. E para finalizar aqui, o carbono. O carbono tem a massa atômica dele, o número atômico dele 8, e ele aqui está 2 menos, significa que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, vai ficar 8 mais 2, 10 elétrons, tá bom? Então, todos esses elementos químicos aqui são isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons, todos têm 10 elétrons, tá bom? Então aqui a gente pode fazer o exercício para saber como a gente descobre o número de elétrons aqui nos íons, tá bom?
E a gente viu que eles são exemplos de isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons. Galera, essa matéria de atomística ela é bem facinha, é tranquila. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser, beleza? Assista a próxima aula e comente o nome de vocês nos comentários como forma de presença, tá bom, galera? Um abraço, beijão.